Ainda no meio da tarde estive em um casamento, bodas de prata. Chique o negócio. Mas graças a Deus estamos aí. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome nesta hora, Senhor. Agradecemos o privilégio que temos de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, buscando a Tua face. Agradecemos porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio e sabemos que o Senhor vai fazer muito mais. Aleluia, Senhor. E nesta hora fala conosco, pedimos por meio da Tua palavra, que venha de encontro aos nossos corações nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estivemos orando a Deus nessa madrugada, na vigília. Alguns irmãos aí estiveram conosco. O Senhor tem ministrado algumas palavras dele ao nosso coração, para a sua igreja. E queremos então falar neste momento. O tema dessa mensagem é chamados para frutificar. Chamados para frutificar. Então diga aí para o seu irmão da sua direita, da sua esquerda, você foi chamado para frutificar. Hoje estamos comemorando a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E este evento que marcou a história da humanidade, que foi um divisor de águas, nos leva então, através do sacrifício, da morte, ressurreição do Senhor Jesus, a oportunidade do homem e da mulher se achegar a Deus, e passar então a desfrutar de um relacionamento perfeito com o Senhor. Então, Jesus nos reconciliou com Deus Pai, para estarmos junto dEle, para desfrutarmos de um relacionamento de intimidade com Ele. Só que quando vamos de encontro à palavra de Deus, também vamos perceber que, além de sermos chamados para este relacionamento, porque Cristo conquistou por nós o direito de termos acesso à presença do Pai, Ele nos reconciliou, Ele nos resgatou. Vemos também que o Senhor nos dá a oportunidade, o Senhor nos dá o privilégio, a bênção de podermos servir a Ele. De modo que somos chamados para servir a Deus, para frutificarmos no seu reino. De modo que eu e você temos da parte de Deus algo especial, algo que recebemos diretamente do Senhor para as nossas vidas, um chamado, uma vocação. Recebemos dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos chama para frutificarmos. E para falarmos um pouco a respeito disso nesta noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 25, um texto clássico, onde Jesus vai contar a parábola dos talentos. A partir do versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente,
aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá uma grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra falou muito forte ao meu coração, e essa parábola que Jesus conta, ela, de certa forma, ela está associada ao próprio Senhor Jesus, porque ele diz que um homem, ele chamou os seus servos e entregou a eles talentos e disse que ia passar um tempo distante, mas depois iria voltar. E no seu retorno, ele ia querer uma prestação de contas daquilo que aqueles homens haviam recebido dele. E o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, passou cerca ainda de 40 dias com os seus discípulos, mas depois ele voltou para o Pai, mas deixou para nós uma promessa, e a promessa é que ele vai voltar sim, para buscar a sua igreja, de modo que quando Cristo voltar, a igreja do Senhor que estiver aqui, ela será arrebatada e irá se encontrar com o Senhor nos ares. Então isso significa que tem uma volta, há um retorno de Jesus para buscar a sua igreja. E assim como este Senhor aqui na história que Jesus conta nesta parábola, ele também, Jesus, ele confiou a nós algo muito importante. O texto que lemos fala de dinheiro, era moeda da época, era talentos. Mas Jesus, ao voltar para o Pai, a Bíblia fala que ele deu aos homens dons espirituais. Efésios 4, versículos 7 e 8. Pode acompanhar comigo. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8. E diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas,
levou cativo muitos prisioneiros, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus, em Jesus, seu Filho, Ele deu dons para nós, Ele deu uma dádiva, Ele deu um presente, Ele deu algo para nós, e isso que Ele nos deu é a ferramenta para que eu e você possamos frutificar, porque fomos chamados por Deus para frutificar. Somos chamados por Deus para frutificar, porque Ele deu dons para cada um de nós. E esses dons que foram derramados através do seu Espírito Santo, no ato em que você deu o passo de fé, entregou a sua vida para Jesus, você recebeu, você foi selado com o Espírito Santo e também recebeu dons espirituais. E esses dons, segundo o que diz Romanos 11, versículo 29, lá vai dizer que os dons e a vocação de Deus, a vocação chamado, são irrevogáveis. Ou seja, não há volta nisso. É como aquele juiz que bate o martelo diante de uma sentença. O juiz bate o martelo, declara qual é a sentença, e depois que ele bateu o martelo, não adianta, depois que acabou aquela sessão ali, não adianta procurar o juiz e perguntar, não tem como o senhor voltar atrás na sua decisão? Não há como voltar atrás. De modo que, aquilo que Deus um dia, Ele confiou às nossas mãos, Ele não vai tomar de volta. Ele não vai tomar de volta. Voltando ao texto principal, no versículo 15, ali vai mencionar que, quando este homem, ele se reuniu com aqueles seus servos, onde a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e ainda a um outro deu 1, o final do versículo 15, menciona que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. O que recebemos da parte de Deus é porque Deus sabe do seu potencial. É porque Deus sabe que você é capaz. É porque Deus sabe que você vai poder honrar aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Deus confia em você para frutificar. O Senhor acredita em você, que você é capaz de frutificar muito no reino dEle. Agora, essa passagem também nos ensina que houve um deles que resolveu não frutificar, ou melhor, segundo o texto aqui, não multiplicar o dinheiro que foi lhe entregue. Havia um que recebeu um único talento, e ele cavou um buraco e escondeu, até que o seu senhor voltasse. Só que, como mencionamos no versículo 15, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Aquele que recebeu o único talento, ele podia, no mínimo, transformá-lo em 2 talentos. Mas ele não o fez. Ele o escondeu e continuou tocando a sua vida, como se não tivesse recebido nada da parte de Deus.
E vivemos uma época em que muitos cristãos têm escondido o que têm recebido da parte de Deus, vivendo uma sonolência espiritual. E quando deixamos de frutificar, quando deixamos de utilizar aquilo que Deus nos deu para em prol do reino dele, significa que nós não estamos vivendo totalmente na presença de Deus e cumprindo o seu propósito. Podemos sim buscar a Deus em oração, podemos sim buscar uma vida de santidade, podemos sim zelar pela nossa família, como um bom filho de Deus, mas tudo isso é importante sim, mas não pode parar por aí. O Senhor vai querer saber depois daquilo que um dia Ele confiou às nossas mãos. O versículo 19 fala sobre uma prestação de contas. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ou seja, Ele retorna para desfrutar de um relacionamento com seus servos, seus filhos, mas também para um acerto, uma prestação de contas. E assim vai acontecer. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja amada, e vamos então morar com o Senhor na glória. Lá, como diz no Apocalipse, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá lágrimas, é tudo de bom, é TDB, é tudo de bom. Só que vamos prestar contas também. E a Bíblia diz que fora aquele julgamento que terá para aquelas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, e se voltaram para Deus, entregando suas vidas para Jesus, haverá também uma prestação de conta dos filhos dele, eu e você, que está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos ver se ali é mais rápido do que eu encontrar na Bíblia. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós, eu e você, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E a pergunta é: onde está o fruto, meu filho? Aonde está o fruto? O que você fez durante a sua vida na terra? O que você fez durante a sua peregrinação? Vamos prestar conta de tudo o que fizemos, das nossas palavras, das nossas atitudes, do que fizemos ou deixamos de fazer no reino dele, na obra dele. João Batista, certa vez, estava pregando e batizando. Aí vocês podem abrir comigo lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 5. João Batista estava pregando o batismo de arrependimento. E nessa ocasião, então, uma grande multidão estava se aproximando. E inclusive fariseus e saduceus. Vamos para a leitura. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras,
Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está, a palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus, se aproximam. Então, João Batista vai dizer: quem foi que lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos de arrependimento. Deem fruto, em outras palavras, porque o machado já está posto, a raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E essa palavra ele dirigiu para aqueles homens que conheciam a palavra de Deus. Sabiam o que Deus queria, mas não faziam, porque eram somente religiosos. De modo que viver uma vida religiosa, sem ir de encontro àquilo que Deus nos chama, é uma tremenda de uma negligência, uma omissão para com as coisas de Deus, é uma omissão para aquilo que Deus mais ama, que são as pessoas. E em Tiago vai mencionar que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não podemos nos esconder atrás de desculpas, não podemos nos esconder atrás do que o outro faz, que muitas vezes não agrada a Deus, para justificar a minha omissão de não frutificar, já que eu fui chamado por Deus para frutificar no seu reino. Para ter comunhão com o Senhor, sim, mas também para frutificar. E essa é uma palavra dura. Quem quer ouvir isso? O machado já está posto. Se você não frutificar, eu vou cortar você. A palavra dura. Mas essa pregação não para por aqui. Então, abra comigo lá, em Lucas 13. Continuamos falando de frutificarmos, somos chamados para isso. Em Lucas 13, é uma palavra de misericórdia, é uma palavra de paciência de Deus, para comigo e com você. Acompanhe comigo lá, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Jesus está contando uma parábola, e diz assim: então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Até aí é suficiente, Ângela. Então, essa parábola de Jesus fala de
de um senhor que ele vai a sua plantação ali, e durante 3 anos ele vai de encontro a sua vinha, todo contente, todo alegre. Hoje eu vou buscar o fruto, hoje eu vou colher o fruto. Aí quando ele chega, não encontra nada, mas ele tem paciência, ele tem misericórdia daquela vinha, então ela é preservada. Então no ano seguinte ele faz a mesma coisa, ele vai novamente até lá. Hoje eu vou colher o fruto. Nada, não há fruto de novo, mas ele continua exercendo paciência e misericórdia. Vou esperar o ano que vem, e pelo 3º ano seguido ele tem a mesma decepção, não há fruto na vinha. Então ele resolve que deve ser cortada, porque estava inutilizando a terra, ou seja, só estava ocupando espaço, e podia ter uma outra plantada ali que iria frutificar. Então aquele servo, ele se humilha, ele se compadece da vinha, e ele vai então pedir mais 1 ano. Ele pede mais 1 ano, e durante esse ano ele ia cuidar daquela vinha, ele iria adubá-la, ele iria cuidar com todo zelo. Então ele diz para o seu senhor: então espera só mais 1 ano, aí se o senhor voltar novamente e não encontrar fruto, então o senhor pode cortar. Queridos, a vinha representa a nossa vida, e o Senhor tem ido de encontro às nossas vidas para ver qual é o fruto que temos oferecido para Ele. E a pergunta que é feita é a seguinte: Ele tem encontrado fruto na sua vida hoje? Ainda resta tempo, ainda temos um pouco de tempo, porque mas de uma forma relaxada, também não vai ter fruto, irmãos, porque com as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Maldito é aquele que retém o que o meu filho tem feito com os dons e talentos que ele tem recebido. Tomar a providência de multiplicar, de frutificar. Olha só, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Então, se queremos frutificar, temos que tomar iniciativa, temos que tomar atitude concretas, em oração, em ir de encontro aos perdidos, cuidar daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos. Frutificar passa pelo processo de tomar a iniciativa, porque Deus já me deu, eu sei o que Ele quer de mim, está na palavra dEle. Então, a iniciativa é o ponto de partida, mas não para por aí. Então, quando houve aquela prestação de contas, e esses 2 servos multiplicaram seus talentos, eles ouviram uma palavra daquele senhor, e a palavra foi: servo bom e fiel. Fidelidade com aquilo que recebemos, fidelidade. Porque tem uns que começam até empolgados, aí largam, deixam de lado. Mas o texto menciona que eles foram fiéis, tomaram a iniciativa e foram fiéis até o fim. E o Senhor nos chama para essa fidelidade, para que os frutos venham.
E o Senhor nos chama para darmos muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, porque o Senhor também te criou com este propósito. Abra comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Efésios 2, versículo 10, diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Só o versículo 10. Então fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que nessas boas obras então venham os frutos. Deus já designou, Deus já sonhou, basta nós agora trilharmos e cumprirmos o chamado, a vocação, multiplicando, frutificando, exercendo o dom espiritual que Ele confiou às nossas vidas. Aí não tem como impedir a igreja do Senhor, irmãos. Se cada um está ciente, está com o coração disposto, que toma iniciativa, que é fiel, as coisas vão acontecer, e o nome de Jesus será glorificado. Então, o que queremos deixar no final, no restante dessa pregação, é que ainda há tempo, que o Senhor está exercendo paciência e misericórdia, para que os frutos venham, e quando o Senhor chegar na vinha, chegar diante de mim e de você, Ele não tem uma decepção, Ele não se entristeça, mas Ele se alegre. Ele quer que nós entremos na sua alegria do fruto. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra na alegria do seu Senhor. Não viva um cristianismo parcial, mas viva uma vida completa na presença de Deus, frutificando. Querido Deus, essa palavra nos chama a fazermos uma reflexão, a olharmos para dentro de nós, e temos a humildade de reconhecer de como estamos, Senhor. E no nome de Jesus, se não há dessa forma. Por isso muda essa história. Aqui o texto mencionou que durante 3 anos foi a sua impressão. Qual foi o seu veredito ao ir de encontro às nossas vidas? Se o Senhor se alegrou ou se o Senhor ficou triste?